A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, que no seu coração e na sua mente tenha muita paz, muita alegria, muito amor transbordante, aquele amor não fingido, aquele amor por Deus e pelo próximo também, aquele amor que transborda em todos. Que o Senhor nos dê alegria, aquela que vem de dentro, e que todos os sentimentos bons se espalhem àquelas pessoas que estiverem ao nosso redor. Que nada venha tirar esta paz. Pai querido, aqui estamos para te agradecer e bendizer o teu nome, para dizer que o Senhor é santo e poderoso, que tu é a honra, tu é a glória e teu é o poder. Pai querido, estamos aqui porque é muito bom começar o nosso dia fazendo algo que vai edificar a nossa vida. E vai edificar a nossa vida, buscar o reino do céu em primeiro lugar. E aqui estamos, buscando o reino do céu em primeiro lugar. Pai, nós queremos te agradecer pelas bênçãos imerecidas, queremos agradecer por mais um dia de vida, queremos agradecer pela família maravilhosa que o Senhor nos deu, queremos agradecer, meu Senhor, pela noite bem dormida, por uma cama quentinha, por ter um abrigo para nos esconder, por ter um teto para nos abrigar. Obrigada, Senhor, pelo alimento físico e também pelo alimento espiritual. Obrigada, Senhor, pela tua proteção e teu cuidado. Senhor, nas tuas mãos, coloca agora o nosso coração, a nossa mente. Coloca a nossa vida, a nossa família. Coloca, Senhor, cada pessoa, cada cristão que tem clamado pelo teu nome e tem confiado em ti. Tem usado o Senhor como um refúgio seguro. Senhor, peço que o Senhor não deixe que nosso coração tenha nenhum sentimento ruim. Tira do nosso coração todo sentimento que não provém do Senhor. Tira da nossa mente todo pensamento que não provém do Senhor. Restaura-nos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Dai-nos um novo coração. Tira aquele coração ferido, aquele coração que maquinava o mal, aquele coração que desejava o mal para o outro. E coloca um novo coração. O coração que Jesus deseja que a gente tenha. Nos ajude a seguir os exemplos de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração toda a palavra lida aqui, tudo o que Ele quer que a gente saiba. Corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ler o capítulo 11 do livro de Lucas. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos diariamente. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Em outros livros vai dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, ou não nos induza a tentação, ou não nos introduza a tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E na oração do Pai Nosso, ela é uma oração perfeita, porque a gente engrandece o nome do Senhor, santifica o nome do Senhor. E também a gente pede livramento, né? Para mim e para você a gente pede. A gente pede para nós e para mim e para nós. A gente não pede somente para a gente, né? E também tem aquela parte onde diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então a gente deve perdoar para ser perdoado, né? No versículo 5 ao versículo 8 está dizendo: Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer,
E se outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães para o seu amigo, por ser amigo dele, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E no versículo 9 ao versículo 13 está dizendo: por isso digo a vocês, peçam, e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então aqui ele está dizendo que a gente deve pedir em oração, procurar que a gente vai encontrar. Né? Aqui ele está especificando sobre pedir o Espírito Santo e ganhar o Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo. E em outros capítulos vai dizer: tudo que você pedir com fé, crendo, receberá. Então, mais uma base bíblica sobre pedir e receber. Peça com fé, acredite que Deus fará. Do 14 ao versículo 23, certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio do mudo, o mudo passou a falar. E as multidões se admiraram, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediram dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa dividida sobre si contra si mesmo, a casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isto porque vocês diziam que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, os seus bens ficam em segurança. Mas se aparecer alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não se ajunta se espalha. Então aqui Jesus está dizendo que o reino dividido contra si mesmo, ele cairá. Nesse caso específico, ele estava dizendo que ele não estava a serviço do diabo, porque senão o diabo expulsando os demônios estaria dividido. Jesus estava a serviço de Deus, porque Deus não queria aquele povo aprisionado. E aí, Jesus diz que aquele que não é contra ele é a favor, e quem com ele não está, se espalha. Então é melhor que a gente esteja com Jesus, fazendo as coisas concernentes ao reino, para que a gente não se espalhe, para que a gente fique coladinho com Jesus. E que a gente não tenha divisão em lugar nenhum, nem na nossa casa, nem na nossa família, nem na nossa congregação, nem na nossa comunidade. Porque a gente, para subsistir, tem que estar juntos em comunhão. Versículo 24 ao 26. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aqui está dizendo que quando um espírito imundo é saído de uma pessoa, ela tem que se encher da presença do Espírito Santo. Ela tem que se encher do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela tem que se encher de Deus. Ela tem que buscar estar na presença do Senhor e buscar fazer as vontades do Senhor. Porque se ela não faz isso,
vem aquele espírito que saiu e traz ainda mais 7. Então, o estado que aquela pessoa estava fica bem pior. Então, o certo é você saiu daquela área de risco, não está mais naquela área de risco, você deve se encher da presença do Espírito, se alimentar das coisas do reino e tirar todo o sentimento e pensamento ruim da sua vida. Do 27 ao versículo 28, diz que aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz, bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que amamentaram. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Jesus está dizendo que bem-aventurado é os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Do versículo 29 ao 32, está dizendo que, visto que aumentava as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está dizendo, eu sou maior do que Jonas, estou aqui falando do evangelho para vocês, falando do reino de Deus e vocês não acreditam. Jonas era menor do que eu, foi lá, pregou para os ninivitas e os ninivitas se arrependeram e se converteram. A rainha do sul saiu lá de longe para ir ver Salomão. Estou aqui, eu sou maior do que Salomão e vocês não estão me ouvindo. Então, os ninivitas se levantarão contra vocês no juízo, porque eles creram e vocês não creem. E eu estou aqui falando a verdade, vocês não creem. É isso que Jesus está dizendo. Do versículo 33 ao 36, ele diz, ninguém depois de acender uma lâmpada ou uma lamparina, coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que o nosso corpo seja luz e que os nossos olhos sejam luz, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Que em nome de Jesus a gente tenha bons olhos, porque os nossos olhos é a lamparina do corpo. Não deixe que os seus olhos sejam maus, para que o seu corpo não seja trevas. Em nome de Jesus. Do versículo 37 ao versículo 54, ao falar Jesus estas palavras, um fariseu convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer, mas o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo do hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira na sinagoga e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como a sepultura invisível, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus, mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu, ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores
as suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam esses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram, mas são testemunha e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam um túmulo para eles. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas, apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramando desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês, que se pedirão conta a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto, vocês mesmos não entraram e impediram o que estava entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo pergunta a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Então aqui Jesus estava falando sobre os fariseus e os intérpretes da lei. Ai deles, né? Porque eles estavam ali como sepulcro caiado. Por fora estava bonito, estava fazendo tudo muito bonito, estava pregando ali o evangelho bonito, estava falando do amor de Deus, estava trabalhando para Deus por fora. Mas por dentro eles estavam fazendo coisas erradas. E ele falava que eles dizimavam de tudo eles dizimavam, mas não faziam as coisas de acordo com o que Deus queria. Aí ele fala, faça uma coisa não omitindo a outra, quer dizer, seja bom nisso, mas também seja bom em outro. Não deixe de fazer aquilo que Deus manda. Aí ele está falando que os intérpretes da lei pregam o evangelho, colocam um fardo nas costas dos outros, mas ele mesmo não carrega nem com dedo. E às vezes acontece muito isso. Na religiosidade, não no cristianismo. Ser cristão tem a ver com seguir os exemplos de Jesus Cristo. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Eu sei que às vezes a gente, por egoísmo, pensando na gente mesmo, a gente deixa de dar apoio para o nosso próximo. Infelizmente a gente faz isso, todos nós fazemos. Preocupados e pensando em nós mesmos, deixamos de ajudar o nosso próximo em várias situações da vida. Principalmente quando é um momento de dor e sofrimento, né? Mas não é assim, não pode ser assim. A gente não pode deixar de ajudar o nosso próximo, deixar de ter misericórdia com o nosso próximo. Claro que eu estou falando para vocês e para mim também, porque às vezes a gente se fecha no nosso mundo, né? No nosso canto, se fecha em nós, para as nossas coisas, volta a face só para as nossas coisas. E deixa de olhar aquele que está em nossa volta, que às vezes está passando por um momento difícil, como um luto, né? Ou como uma enfermidade, precisando às vezes que a gente faça uma visita. Eu estou falando disso porque é isso que eu estou vivendo, né? Preciso fazer mais visita, preciso ir na casa das pessoas, preciso ajudar as pessoas em momentos difíceis. E não fiz nestes momentos. Então aqui cada um tem algo que deixa de fazer. Então Jesus está dizendo, faça isso sem omitir aquelas, né? Faça uma coisa sem omitir outra. Então eu posso pregar o evangelho, eu posso falar do amor de Deus, eu posso orar, mas eu não posso deixar de ajudar o meu próximo, né? Porque Jesus diz que a gente tem que fazer isso. E aqui ele está julgando aqueles que estão ali, que pregam o evangelho, que são conhecedores da palavra, que estão ali pregando a palavra, mas não seguem. E que Deus nos ajude a pregar a palavra e também seguir a palavra, né? A ouvir a palavra e também colocar em prática cada coisa que Jesus está nos ensinando. É o desejo do nosso coração, ouvir e obedecer a voz de Deus e fazer conforme a vontade de Deus, seguindo os exemplos de Jesus e praticando a palavra. Mas é que às vezes é igual eu falei, às vezes a gente se interte com as nossas próprias vontades e não consegue obedecer o que Deus falou. Que em nome de Jesus a gente consiga obedecer os ensinamentos de Jesus e fazer conforme a vontade dele. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa vida, pela minha vida, pela sua vida. Que o Senhor nos ajude a ser melhor a cada dia.
Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Fique com Deus até o próximo vídeo. Amo você em Cristo Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família.